Kyoto serviu como capital do Japão e residência do imperador de 794 até 1868. É uma das 10 maiores cidades do Japão. Ao longo dos séculos, Kyoto foi destruída por muitas guerras e incêndios, mas devido ao seu valor histórico excepcional, a cidade foi retirada da lista de cidades-alvo para a bomba atômica e escapou da destruição durante a Segunda Guerra Mundial. Inúmeros templos, santuários e outras estruturas historicamente inestimáveis sobrevivem na cidade até hoje. Hey, it's me. Oi, tudo bem? Eu sou a Lê. Bem-vindo ao meu canal Feirinha da Lê, o canal da meia-idade. Se você não me conhece, eu sou Sansei, nasci e fui criada em São Paulo, mas moro na Suíça há mais de 25 anos. Recentemente, eu criei uma série de vídeos sobre rotas do Japão. Kyoto foi um dos mais visualizados, então eu resolvi fazer uma segunda parte, mais com uma pegada gastronômica. Hoje eu vou mostrar para vocês os lugares que você não pode deixar de ir para desfrutar do melhor da culinária japonesa. Você gosta de comida japonesa? Me deixa saber aí nos comentários. E se você gosta de saber de coisas, curiosidades sobre o Japão, já vai deixando seu like, se inscreve no canal. No final, pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas para ajudar meu canal a crescer. Obrigada e vamos pro vídeo. Honke-wariya é um dos estabelecimentos de alimentação mais antigos de Kyoto, que forneceu macarrão soba aos sacerdotes do templo e ao palácio imperial. Honke-wariya foi fundado em Kyoto em 1465, originalmente como uma confeitaria que vendia bolos de arroz soba, que é o trigo sarraceno. Os bolos de arroz, que logo se tornaram populares em toda a cidade, consistiam em uma pasta de feijão vermelho doce embrulhada dentro de uma massa feita de farinha de trigo sarraceno, ovos e açúcar. Em meados do período Edo, por volta de 1700, Honke-wariya se tornou uma confeitaria e um dos principais fornecedores de soba da cidade. Foi somente após a Segunda Guerra Mundial que se tornou um restaurante soba. Hoje o restaurante continua sendo um lugar amado. O segredo, de acordo com seus donos, está na água usada para fazer o dashi, o caldo da sopa. Kyoto tem uma grande reserva de água subterrânea limpa. Honke-wariya usa seu próprio poço para aproveitar a água intocada, que depois usa para fazer seu dashi. A mesma água é usada para todos os outros fins de cozimento, incluindo amassar e ferver o soba. Desde que foi inaugurado, ele está localizado em um prédio de madeira construído no início do período Meiji. Até hoje, a cultura soba está muito conectada com os templos zen e budistas em Kyoto, e um monge zen visita Honke-wariya todos os meses para cantar um sutra, após o qual ele se senta com um prato de soba da sua escolha. O kake soba é um soba em um caldo coberto com alho poró. É o prato de assinatura do restaurante. Orai soba, com suas 8 coberturas: cogumelos shiitake, alga marinha nori, ovo fatiado, sementes de gergelim, wasabi, alho poró, tempurá de camarão e daikon ralado. Honke-wariya fica a 10 minutos a pé ao sul do Palácio Imperial. A confeitaria original está localizada na rua Karasuma, a próxima rua do restaurante Honke-wariya Soba. O primeiro andar do restaurante abriga a principal área de assentos de mesa e uma sala de chá, enquanto o segundo andar tem áreas de jantar de tatami, com mesas baixas e pequenas alcovas onde você pode desfrutar de uma refeição mais privada. Uma curiosidade é que Honke-wariya acredita que não poderia ter alcançado a mesma qualidade de produto sem o uso da água subterrânea de Kyoto. E quando em anos mais recentes abriu mais 2 filiais de wariya, a principal condição era que ambos devessem usar a mesma água que a loja original para fazer o seu dashi. Embora os outros 2 ramos, o ramo Shijo e o ramo Takashimaya, valham a pena visitar, é Honke-wariya. Honke significa original, ou lugar de nascimento, que tem toda a história. Kameya Kyonaga é uma loja de doces de 400 anos, que serve uma iguaria que alguns descrevem como incenso comestível. Kameya Kyonaga, no distrito de geishas de Gion, se destaca como a única loja no Japão que continua a produzir seu doce mais antigo. Originalmente estabelecida em 1617, Kameya Kyonaga rapidamente se tornou conhecida como uma das melhores confeitarias de Kyoto. Em 1857, foi decretada uma das únicas 28 lojas autorizadas a apresentar doces ao imperador. Enquanto a loja oferece uma grande variedade de wagashi, a especialidade de Kameya Kyonaga continua sendo um bolinho de massa frito chamado Seijo Kankedan, que se acredita ser a confecção mais antiga que foi introduzida no Japão.
Seijo Kankedan, ou Danki, que significa bola de alegria, uma tradução do chinês, pode ser o exemplo mais notável de Karakudamono, mas suas origens podem ser rastreadas mais além da China. Originalmente foi inventado na Índia, que era e ainda é conhecido como Modak. A tradição diz que é um deleite favorito de Ganesha e é comumente feito durante o festival Ganesha Chaturthi como uma oferta à divindade. Introduzida através do comércio da Rota da Seda, a tradição sobreviveu no budismo japonês. O doce em si, no entanto, é bastante difícil de encontrar hoje. Dada pelo sumo sacerdote do Monte Hiei e transmitida por muitas gerações, a receita de Kameyaki no Naga envolve misturar 7 tipos diferentes de incenso em pasta de feijão vermelho, depois envolvê-lo em massa de farinha de arroz e fritá-lo em óleo de gergelim. Apelidado por alguns de incenso comestível, este deleite raro oferece um gostinho de séculos de história. Kameyaki Onaga está localizada do outro lado da rua do Maruyama Park, perto da West Tower Gate. Ichimonji Yawasuke se destaca no alto acima da miríade de lojas históricas de Kyoto, tendo estado em operação há mais de 1000 anos. Comumente conhecida como Ichiwa, a casa de chá foi criada em 1000 d.C., quando começou a fazer bolo de arroz para o adjacente santuário Imamiya, oferecendo aos deuses em oração pela paz e bem-estar, pois era um momento difícil de fome e peste. Após um ritual, o sacerdote assou o bolo de arroz em espetos de bambu e serviu aos presentes do santuário, apelidando-o de Aburimochi. Acredita-se que comê-lo lhes daria proteção contra doenças. O edifício atual de Ichiwa é um composto de várias casas de madeira, a mais antiga, que data do final do século XVII, e a mais nova da era Taisho, por volta da virada do século XX. Dentro há um pequeno jardim com um poço que remonta à Idade Média. O menu da casa de chá não apresenta nada além de Aburimochi, quase inalterado em relação ao passado. O mochi é tradicionalmente feito pela matriarca da família Hasegawa, descendentes diretos do fundador original. Primeiro é temperado com kinako, soja moída, depois assado em espetos e um molho doce feito de miso branco é derramado sobre eles antes de servir. Aberto das 10 às 17, fechado às quartas-feiras. Um pedido de Aburimochi trará 13 espetos de bolo de arroz do tamanho de uma mordida, custando 500 ienes. Do outro lado da rua de Ichiwa está sua rival de longa data, Kazaria, uma confeitaria de 400 anos que também serve Aburimochi. Então tenha cuidado para não confundir as duas lojas. Minatoya Yurei Kosodate Ame Honpo. A lenda do Kosodate Yurei, ou fantasma que cria crianças, é uma história popular bastante comum conhecida em todo o Japão. É assim, era uma vez uma mulher pálida que vinha a uma loja de doces todas as noites logo após o fechamento para comprar geleia de painço. Na 7ª noite, a mulher disse que tinha ficado sem dinheiro e que daria ao lojista sua jaqueta em troca de alguns doces. Na manhã seguinte, enquanto o lojista estava pendurando a jaqueta do lado de fora, um vizinho passou e a reconheceu como aquela pertencente à sua filha, que havia falecido recentemente. Chocados, os dois correram para o cemitério para encontrar um bebê chorando no túmulo da mulher, sobrevivendo da geleia de painço da loja. Disse que o bebê foi levado por um templo, crescendo para ser um monge respeitável. Essa história pode ser melhor compreendida com algum conhecimento sobre as crenças tradicionais japonesas sobre a vida após a morte. Por um lado, já foi costume enterrar os mortos juntos com 6 moedas de mão, como pedágio de balsa, semelhante à tradição grega antiga do Opô de Carão. Algumas versões da lenda também têm que a loja de doces estava ao topo de uma encosta, provavelmente inspirada no Yomotsu Hirasaka, a inclinação que leva ao submundo na mitologia japonesa. A própria loja do folclore sobreviveu até hoje, no bairro não muito longe da encruzilhada Rokudo no Tsuji, que se acredita ser uma porta de entrada para o submundo. Conhecida como Minatoya Yurei Kosodate Ame Honpo, ou simplesmente como Minatoya, a loja foi estabelecida em 1599, durante os últimos anos do período Azuchi Momoyama. De acordo com sua versão da história, o bebê do fantasma foi adotado no vizinho templo Rokudo-chin no Ji e morreu em 1666 aos 68 anos.
Enquanto o doce original de criação de fantasmas era um tipo simples de geleia de painço ou mizuame, um adoçante líquido espesso feito pela conversão de amido em açúcares, usando arroz glutinoso e malte. O doce de Minatoya hoje é sólido e mais doce em um sentido tradicional. A confecção de cor âmbar é feita de malte, açúcar e geleia de painço, com um sabor sem adornos, mas evocativo, que tem sido saboreado há séculos. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Não esquece de dar like, comentar, se inscrever no canal, compartilhar um vídeo. E se você quiser mais vídeos sobre o Japão, eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo. Obrigada, beijo, tchau!